Agora sim, você aí do canal do YouTube, faz um joinha para nós. Aqui, olha, você vai ter uma palavra genuína, a palavra de Deus, não por conveniência para lhe agradar ou nos agradar nos nossos procedimentos, mas a palavra de Deus tem que ser exata. Daí o título desta apresentação é a palavra genuína. Nós aqui passeamos pela Bíblia para que nós procuremos corrigir nossos passos. E nós, no programa de domingo, nós falávamos que a sabedoria é, para tê-la, o princípio da sabedoria é o temor. É você entregar seus caminhos ao Senhor e confiar nele. Isso é o significado do temor ao Senhor. A partir dali, nós possamos adquirir a sabedoria. Nós temos que clamar, pedir, pedir, pedir. Bate que vos será aberto. Nós temos que pedir sempre essa sabedoria ao Senhor todos os dias, porque muitas vezes nós andamos ou agimos sem ter um direcionamento exato. E muitas vezes agimos pelas próprias vontades, sem colocar o nosso Deus à frente do que devemos fazer e como devemos fazer. Né? E muitas vezes nós nos estrepamos por isso, porque não pedimos a orientação e não seguimos o que é a vontade do Senhor. Amém? Então, a sabedoria, o temor do Senhor, você adquirir a sabedoria, a inteligência e o bom proceder. Uma das coisas que a gente falou, a primeira coisa, segue a orientação do seu pai, a instrução da sua mãe. Hoje em dia a gente tem os filhos que são bombardeados por desinformações, né? Por descaminhos nas escolas, nas redes sociais, na vizinhança, nos coleguinhas dos prédios, na rua onde ele tem amizade. Então, muitos tentam desvirtuar aquele seu filho que também é criado por você. Então, Deus diz: preste atenção na minha repreensão, porque nesta repreensão que eu dou, o Deus que dá essa repreensão, ele vai derramar copiosamente o Espírito Santo de Deus e vai dar clareza da palavra dele. E também ele disse, como a gente comentou no programa passado, olha, se não seguires a minha orientação, eu estendi, o Deus que diz, as minhas mãos, e você, ó, não está nem aí. Aí ele diz, eu rirei de você no momento da sua desventura. Ou seja, o próprio Deus ri da sua infelicidade. Você acredita nisso? Pois é verdade, está em Provérbio, primeiro capítulo, pode ler lá. Ele vai zombar do terror que você vai sentir, que ele vai chegar como uma tempestade, quando você, tempestade chega de repente. Ele vai zombar. E se você não seguir a repreensão, a orientação do nosso Deus, ele diz, naquele momento que você estiver angustiado, que você estiver apertado, nem peça para ele. Será como aquele gerente do banco, você está precisando de dinheiro, olha, pode me emprestar. Ele, ó, estou nem aí. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus disse, se você não seguir a minha orientação, a repreensão que eu lhe dou, eu vou rir da sua infelicidade, eu vou zombar do terror que você tiver e você não vai me chegar a mim, a sua palavra, eu não escutarei. E quando você estiver me buscando, oh meu Deus, onde o Senhor está, quem não vem me ajudar? Ele disse, não conte comigo, eu não estou nem aí. Certo? E muitas vezes a pessoa, ele diz, a pessoa é louca.
porque eu estou numa boa, eu estou me sentindo bem-estar. Aí ele disse: os seus caminhos terão as consequências dessa desventura sua, desse descaminho. Então, daí, como é que é a orientação de Deus? Ele diz: olha, eu até anotei algumas coisas para nós discutirmos aqui. Ele disse: não separe você da benignidade e da fidelidade, ou seja, de a gente sempre fazer o bem, de a gente sempre ser fiel à palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu entendimento. Reconhece Ele como o autor de todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Ele diz até honra ao nosso Deus até nas primícias dos seus dinheiros. Sempre faz o bem, sempre faz a caridade. Procede correto. Se alguém chegar e lhe pedir alguma coisa, você podendo ajudar naquele momento, você não vai dizer, vá-se embora, amanhã você volte aqui que eu vou lhe atender. Se você pode atender agora. Ele diz, não contende com alguém, não brigue com alguém se você não tem razão. Se você não tem razão, você não vai procurar estar criando dificuldade com as pessoas. Aí ele diz, se você é justo, o caminho do justo é como a aurora que vai cada dia brilhando mais até a plenitude do dia. Quer dizer, se a gente vai procedendo certo, a gente vai brilhando como a luz do Espírito Santo manifesta em nós. Afasta a falsidade da sua boca, viu, dona Maria? Afasta a falsidade da tua boca e a perversidade dos vossos lábios. Não desvie o seu caminho nem da direita nem para a esquerda, mas permaneça no caminho reto, porque aí você vai atingir a sabedoria. Mas esse caminho reto, ele também fala em sinceridade. Então, basicamente, é um resumo do programa de ontem isso. Dá para você parar e pensar nisso que a gente está dizendo, porque não é minha palavra, é a palavra de Deus. Aí, continuando os nossos estudos sobre provérbio, eu trouxe aqui para nós entendermos. Eu estava lendo sobre a vida conjugal, sobre o proceder do homem com a mulher, não é? Então, eu lendo o livro também de Salomão, Cânticos de Cânticos, alguns chamam de Cantares, ele elogiando aquela mulher que ele admirava, que foi a mãe do seu filho, a mulher com quem ele verdadeiramente se casou, porque Salomão ele tinha 700 mulheres, e dessas 700, 300, dessas não, a mais do que essa, ele tinha também 300 concubinas. 1.000 mulheres. Aí, ele se encantou muito com uma mulher chamada Naamã. E esta mulher, ele dizia, é a mais formosa de todas as mulheres. Ela, não há nada nela que não seja perfeito. A face dela é como uma romã, ornamentada entre os enfeites, um rosto esplendoroso, o pescoço como uma torre
de Davi como uma torre de marfim, com os colares de ouro e de prata ornamentando, os olhos dela como os olhos de pomba, como a piscina, a voz dela, aquela voz doce, delicada, seus cabelos como o rabo de uma cabra, ondulados, os seus dentes como uma cabra tosquiada e lavada, brilhantes. Assim, sua língua verdadeiramente o mel, embaixo da sua língua, na sua boca, leite e mel, uma boca formosa, os lábios como um fio escarlate, seus passos, aquele gingado, ele dizia, tão lindo, tão formoso, como se fosse feito por artista. Seus passos formosos, o umbigo dela como se fosse um cálice, uma taça redonda que não faltam de beber. O seu aroma do respirar maçã e o seu beijo como um bom vinho. Eita, que coisa mais linda deve ter sido essa mulher, não é? Naamã, a mulher de Salomão. Veja que ele tinha à disposição dele 1000 mulheres, mas ele enalteceu a Naamã, com quem ele viveu, com quem ele teve filho. Então, que mulher é essa, minha gente? Aí você para a sua realidade, você fica analisando, poxa, a minha esposa, ela é bonita. Mas, como todo ser humano, às vezes tem mau hálito, às vezes dá pum. Será que a mulher do Naamã não fazia nada disso, gente? Às vezes está com o cabelo descabelado. Então, essa admiração dele, como eu admiro minha esposa, como você certamente admira sua esposa. Mas certamente, nós humanos somos falhos, temos nossas imperfeições. Quando a coisa é muito principiada, aquele relacionamento, meu Deus, está tão apaixonado. Tudo que porventura não seja perfeito, mas para aquela pessoa que está amando ali, tudo é brincadeira, tudo é fácil, nada irrita, tudo é uma maravilha, não é? Então vamos passar desta fase inicial da admiração total, talvez até fantasiosa, e vamos para a realidade. Aí o cara então decidiu se casar. Então, o que é que diz a palavra de Deus? Vamos para o 1 Coríntios. Se você tiver com sua Bíblia aí, acompanhe, por favor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25, que ele fala sobre o casamento. Aí ele fala o seguinte: devido à sexualidade, se a pessoa não consegue se conter, ele diz, é melhor que case do que ficar com uma com outra. E aí você tenha a sua esposa para unicamente com ela fazer o sexo. Não é?
Aí ele diz também, é bom que o homem não se case. Mas se ainda não casou, ele diz, não se case, porque ele vai se dedicar unicamente às coisas do Senhor. Mas se você se casou, tanto o homem como a mulher vai priorizar as coisas do mundo, vai priorizar as coisas do cônjuge. Isso é normal. Por isso que ele fala que o casamento, de preferência, você não se case, porque ele está dando total ênfase à obra de Deus. Não é que o homem não nasceu para coabitar com a mulher, para viver com ela, para ser fiel a ela. Mas uma vez que está casado, já que a gente se casou, ele diz, agora aguente. Agora aguente. Porque quando deixar aquela ilusão e você partir para entender a realidade, que nós somos falhos, nós, como a sua esposa, também é falha, e você tem que aceitar e tentar ter um entendimento para sempre estar em harmonia em casa, que por mais que você lá fora veja aquelas mulheres belíssimas, até se algumas delas se engraçando com você, você diz, a palavra diz, olha, teu coração não guarde a formosura das mulheres estranhas, nem os seus olhares sejam fixados para ela. Porque ele diz assim, que quando você fica desejando outra pessoa, você já está errado, você já está pecando. Você tem a sua mulher. Será que aquela formosa não é que nem essa a Naamã que fala, que descreve o Salomão? Tudo é ilusão naquele tempo. Mas verdadeiramente, quem merece toda a nossa honra? Nossa cônjuge. Porque ela conhece você na palma da mão, ó. A sua chatice, as suas virtudes, a sua tristeza momentânea. Está sempre ali pronta para lhe fortalecer, lhe ajudar. É a grande ajudadora que diz ao Senhor. E você não pode desprezá-la. E tem momentos, como ele diz, que a sua mulher, muitas vezes vai ser, rixosa, aquela mulher blá, 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 blá. Qual é a mulher que não é algum momento? Qual é? E tem nesse momento que a palavra de Deus diz, é melhor que o homem esteja no eirado da casa, lá de fora, do que estar dentro de casa com a mulher rixosa. Quer dizer, você não chegar nem em casa. Será que você já teve alguma situação de dizer, eu não aguento nem voltar para casa, só vou chegar lá no final do dia, porque aí eu me tranco no quarto, vou dormir e evito aquela ladainha no meu pé do ouvido. Ele diz também que é melhor o homem morar no deserto do que viver na mesma casa com a mulher rixosa, com a mulher iracunda, aquela de ira, que briga por qualquer coisa. Então, a harmonização do seu lar depende não tão somente de um dos cônjuges. Nós temos que tirar por menos, alimentar na nossa mente, no nosso coração, que aquele problema que você teve não é maior do que Deus como patrono da sua união. Que aquele problema que você teve não é maior do que as virtudes que você possa enxergar no seu companheiro ou na sua esposa. Porque, meu Deus do céu, quem seria capaz de me aguentar? Minha esposa. Aí minha esposa diz, olha, nós nos merecemos, porque você me aguenta e eu te aguento. É verdade, é verdade. Mas eu também vejo tantas virtudes
na minha esposa. Ela é uma pessoa com todas aquelas dificuldades que no dia a dia nós percebemos, mas ela é uma pessoa muito virtuosa. Aí, em Provérbio, eu quero falar agora daquelas. Deus, ele fala muito. Ele diz: Filho meu, segue a minha repreensão. Ou seja, meu filho, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Aí você, justamente naquele momento que está de saco cheio ali com seu companheiro, com sua esposa, é justamente nesse momento que você está fragilizado. Aí, nesse momento, justamente, é o momento que Satanás ele vai tentar chegar de sola para destruir a sua união, a sua união. Eu peço desculpa a vocês que ligam para saber informações sobre esta palavra e conversarmos um pouco, mas nesse momento eu não posso porque não perde a unção, tá bem? Depois do programa a gente entra em contato com você através do Zap, tá bom, meu irmão? Então eu quero dizer, então naquele momento da sua dificuldade, da desarmonia da sua casa, é quando Satanás entra de sola para tentar destruir a sua paz, a sua harmonia, a sua união. E ele coloca ali justamente a ilusão no seu caminho. A ilusão. Porque ele vai oferecer ali uma mulher linda, cheirosa, com a fala doce, com o corpo, com aquele gingado que você olha assim, meu Deus do céu. Parece que ela não tem defeito. Uma roupa sensual, delineando toda aquela estrutura. E você olha e pensa, meu Deus do céu, minha esposa em casa descabelada, não está com um bom perfume, sua roupa está aquela roupa velha. Aí você se ilude com essas situações e dá abertura para que Satanás venha destruir a sua vida conjugal. É aquelas situações do velho da lancha. Você ali, já com algum tempo de casamento, com algum tempo de história da sua vida com sua companheira, aí você se ilude com a bonitinha, cheirosinha, mas ela vem destruir. E a palavra de Deus diz: será a ruína da sua vida, inclusive financeira. E quando você perceber tudo isso, quando você já chegar a uma idade maior, você vai refletir e dizer: meu Deus, eu não dei ouvido, não segui a orientação, a repreensão dessas coisas e eu só fiz errado. Eu me lembro de um senhor que ele vivia sempre xingando, criticando, maltratando a sua esposa. Ele chegou a um ponto de dizer: você não me serve para nada. E ali ele seguiu a desventura, o descaminho dele. E se uniu com uma prostituta.
desprezou sua mulher, a sua família. E ele disse: eu não preciso de você para nada. Pode acreditar, depois de algum tempo, esse cidadão, ele teve um AVC, um derrame, ficou inutilizado numa cama. A bonitinha, cheirosinha, delineada, fez alguma coisa? Não. Não dava mais dinheiro, não servia para mais nada. A sua esposa, com coração generoso, protetor e reta em Cristo, ela foi e buscou esse cidadão, colocou de volta na sua casa. Ele fazia suas necessidades na cama, não falava mais por conta do derrame, mas ela cuidou, higienizou, deu todo o carinho que ele, aos nossos olhos, não merecia. Mas ela exercitou ali naquele momento algo que muitas, eu diria talvez a maioria, não faria. É perdoar e amar ao próximo. Aquele homem inutilizado para o mundo, inutilizado como um homem. Mas ela abriu de porta a sua casa, abriu a porta da sua casa para ele voltar ao seio do lar e cuidou dele. E quando ela cuidava, muitos momentos corria aquela lágrima nos olhos dele, no rosto dele. E ela continuava a fazer o bem. É exatamente isso, gente. O que mais evidencia o amor ao próximo é justamente não acusação, porque o próprio Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim te salvar. Então, quando esta senhora, cuidando daquele homem de uma forma imerecida da parte dele, mas aquela dedicação que sempre teve da parte dela, foi o mais que deve ter comprometido a consciência dele, porque a consciência dele estava ali mostrando que ele não merecia nada daquilo. Certamente foi o maior constrangimento na vida dele. Maior constrangimento da vida dele. Porque a palavra de Deus diz: tenha cuidado com essas mulheres que estão dando sopa por aí, é constante. Ele diz que a mulher que é adúltera é pior do que umas prostitutas. A prostituta você faz lá, despejou o que você queria despejar lá, tome o dinheiro, encerrou o papo. Mas aquela que é a adúltera, que hoje em dia está na moda, a gente é só acessar o Instagram, um artista traiu o outro, a esposa de um cantor traiu o cantor, é direto. Mas o que é que diz a palavra de Deus? A mulher adúltera, ela é mais perigosa do que a prostituta, que a prostituta você pagou, tá bom. Mas a adúltera é aquela que está buscando por vida preciosa. Aquele senhor que eu dei o exemplo do derrame, ele, no tempo antes de se iludir com uma amante, ele teve uma história até de ser um bom esposo.
mas se iludiu com a mulher alheia, com a mulher estranha. E aquela mulher adúltera geralmente vai chegar para você com todo jeito, com todo carinho, com a fala mansa, perfumada, com a roupa sedutora, com o corpo delineado, mas a sua esposa é que merece honra. Não, a palavra de Deus diz: não tira a honra da sua casa, não despreza o manancial que é a sua casa, a sua mulher, o manancial que das águas que lhe devem ser a única para entregar a sua honra para a casa dos outros, tirar os proventos, os recursos da sua casa para outros locais, para a casa da prostituta, para a casa da mulher adúltera, se sentindo o tal, eu sou o garanhão. Não passa de um tolo. Não passa de um tolo. Porque vai arruinar-se financeiramente também. Porque a palavra de Deus diz: o homem que é tolo, que vai para uma adúltera, ele está arruinando a sua vida financeira também. Está arruinando sua vida espiritual. Ele diz que o homem que vai para uma adúltera é como um boi que vai para o abatedouro. É como um servo que fica preso ali numa tela e é alcançado pela flecha. É como uma ave que vai para o laço e nem percebe. Mas o caminho da mulher adúltera, diz a palavra, é o inferno. E aquele homem que se envolve com a mulher adúltera também vai descer direto para o inferno. Então tenha paciência. Eu sei que a vida conjugal às vezes não é fácil, mas é uma vida honrada, porque naquela hora que você precisar, que você não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Mas a minha mulher, por exemplo, ela também tem, assim como a sua esposa, tem as dificuldades, tem momentos que a gente não aguenta, mas eu posso lhe afirmar, ela é capaz de morrer e de matar pelo amor que ela tem a mim. É uma mulher digna, então ela merece toda a minha honra. Às vezes tem momentos nas nossas vidas que a gente também passa pelas nossas dificuldades, até financeiras. E muitas vezes, quando eu passava ou passo algum momento desse, eu fico, meu Deus, como é triste eu não poder, nesse momento, facilitar mais os mimos para minha esposa. Ela merece tudo. Ele diz que a mulher adúltera é exatamente como aquela que espera que seu marido viaje e fica ali observando, e aquele jovem que vai, passa juntinho da sua casa, vai e volta, quando chega no entardecer, já escuro o dia, aquela mulher sai com as roupas de prostituta ao encontro dele e leva ele para a sua casa, onde ali a casa está com a coxa na cama, o perfume na cama, o perfume ali. E o cara vai ali como se vai para um abatedouro. Ela destruiu a vida de várias pessoas, vários homens honrados que deixaram sua esposa e vai ali para aquela amante que não merece nem um copo d'água, nem um vintém, porque a palavra de Deus diz:
adúltera é pior do que uma prostituta. Aí diz que essas mulheres são como aquelas que ficam sentadas ali na calçada só olhando um que passa, o outro que passa, e segue ele e diz, olha, quando voltar, venha para cá. O homem tolo volta, olha para um lado, olha para o outro, não encontra quem esteja observando, entra à casa daquela mulher e ali ele se deleita num prazer ilegal perante Deus. Ele diz, ainda sai falando, opa, beber das águas assim que você não está acostumado, ela é até uma água doce. O meu pão, onde ninguém observa, é muito mais gostoso. Mas não sabe que ali ela já levou tantos para o inferno, porque assim procederam. E diz a palavra, será o teu caminho também. Então, este programa de hoje, meus irmãos, nós fomos intuídos a falar sobre sabedoria, né? Porque estamos desenvolvendo esse trabalho sobre a sabedoria. Aqui nós estamos na Rádio Gael, de Maceió para o Mundo. Dizer que se você quiser entrar em contato, agora depois do programa, a gente responde essas ligações todas, esses zaps. O número do zap daqui é 82, que é o prefixo de Alagoas, e o telefone é 991437271. Se você também quiser fazer uma oferta para dinamizar esta estação Sistema Gael de Comunicação, é uma oferta generosa e com certeza Deus vai te recompensar. A chave do Pix é o próprio número do telefone, 82991437271. Que Deus te abençoe. Abençoe os teus caminhos individualmente, lhe dando muita sabedoria, lhe dando sabedoria nos seus atos, honrando a sua família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus negócios. Se seus negócios sejam prósperos, se você não desviar os caminhos, seu caminho for reto e sincero, ele diz, vai ser derramado a sabedoria na sua vida. Se você desviou para um caminho errado com as adúlteras, as prostitutas, venha rápido, porque essa prosperidade que Deus abençoa a nós, ela será certamente tirada da sua vida se você tiver com esse procedimento. Não sou eu quem digo, mas esta palavra confere isso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.